Olá, tudo bem? Boa noite, muito bom. Estamos aqui novamente para podermos ter o nosso momento de reflexão. Gostaram, né, do tema? Já quero aqui agradecer a Lígia, que manifestou, Rosângela, né? Que coisa boa. E aí? Pois é, inclusão. Você se sente uma pessoa incluída, hã? Ou excluída? Esse tema, o que você sente quando você ouve? Fala aí, vai, começa a digitar, começa aí a mandar essa live para alguém que você conhece, que tem limitações e que passa por alguma situação de exclusão. E nós vamos estar hoje, então, conversando com a nossa jovem psicóloga, que já tem experiências nessa área e vai trazer alguns esclarecimentos aqui para nós. E aí ela já está aqui conosco e eu já vou pedir para que ela mande aqui para mim o convite para que eu adicione ela aqui na live. Ei, querida Elzia, que bom que você está aqui. Vamos hoje aprender bastante, não é mesmo, Elzia? Aí, quem é da área da educação, mesmo não sendo, nós vamos ter alguns cases aqui. Será que realmente nesse tempo, né? Estamos em 2020. Trata de especiais. Olha lá, nossa linda Olá, psicóloga, bem-vinda. Que coisa boa. Deixa eu ir acenando aqui pro obrigada. povo. Boa Olha que noite para todos. boa noite. Bem-vindos a todos que estão chegando. Enquanto o Instagram vai avisando, Renata, eu já Uhum. vou aqui, enquanto você vai arrumando também. Para quem não te conhece, apesar de eu ter colocado lá, né, a sua Uhum. descrição, é bom dizer aqui, e eu fiz questão. Ei, Silveston, Tá bem-vindo, aí. querido. Que bom você estar aqui. Eu amo quando tem homens nas nossas lives, né? Como nós É precisamos de importante. homem manifestando, inclusive. Que preciosidade poder estar aqui conversando com você, tendo esse bate-papo, encontro de gerações, não é? E é Pre- importantíssimo esse tema, Precisamos disso, não é? com Precisamos certeza. dessa troca, não é, Renata? Bem-vindo, Diogo. É, eu tenho percebido, Renata, fazendo aqui uma introdução, porque nós vamos aqui bater um papo, não é verdade? Isso. E uma das questões que eu noto é uma dificuldade das gerações, que já tem até aí as divisões, né? Y, Uhum. Z, X. Eu, por exemplo, sou da X. Você é da Z, né? Isso. Você é da a mesma da Charlotte, não é isso? É, isso. Então, então, assim, uma dificuldade enorme de aceitação, de inclusão do que nós vamos estar conversando, não é? E Com então, certeza.
gera tantos conflitos, não é verdade? E sendo que nós precisamos é o quê? Uns aprender com os outros, né? Eu sempre repito, vamos estar honrando o passado, aquilo que não faz mais sentido, não é? Porque nós vamos ampliando com o novo que vai chegando, então nós vamos dando lugar, né? E vamos prosseguindo para o futuro. Olha que leveza que é isso. E Sim. aí, minha linda, me fala comigo, você já psicóloga clínica, atuando como já aí nas escolas, né, inclusivas, esse assunto que ele é vasto, tem tanta legislação a respeito, mas hoje nós vamos iniciar aqui uma conversa que eu acredito que já vai ajudar muitas pessoas e famílias a pensar sobre o assunto. E para começar, eu queria ouvir de você o seguinte: afinal de contas, que inclusão é essa, Renata? O que é Então, inclusão? é importantíssimo esse tema. Eu fico agradecida pelo convite, porque é como se a inclusão estivesse ganhando espaço, né? Então, para a gente que trabalha com a inclusão, é uma conquista ter lives, ter pessoas interessadas em saber um pouco mais sobre a inclusão. A gente estava conversando um pouquinho antes, né? E aí a gente trocou o tema da live, porque na conversa foi tão interessante falar sobre a inclusão, conhecer um pouco mais da inclusão. Você até falou comigo, olha, vamos para a inclusão, né? Foi. Então, assim, é muito interessante esse tema, é um tema novo, infelizmente não é um tema que as pessoas estão acostumadas. Quando a gente colocou o título aí da live, né? Você realmente é uma pessoa inclusiva? Parece muito óbvio, mas infelizmente não é. Nem todos nós somos, né? Às vezes a gente gostaria de ser, mas ali por dentro, assim, é claro que a gente não admite isso normalmente, né? Ah, eu não sou inclusiva, não. Mas normalmente as pessoas não são. E esse é o lado talvez ruim que ninguém queira se manifestar, né? O que acontece? Eu sou psicóloga clínica, atuo atendendo particularmente e trabalho numa escola da educação infantil, com crianças de 1 a 5 anos. E na minha graduação, eu já comecei a ter contatos com a inclusão em estágios que eu fiz. E já era um assunto que me interessava muito, né? Tanto que eu já tinha mandado currículo para estágio em escolas infantis durante a graduação, porque já era um assunto que me interessava muito. E aí, até então, falaram comigo, a resposta foi a seguinte, né? Olha, nós não vamos contratar pessoas que não são formadas ainda, nem tem vaga para estágio, mas fique no aguardo. E aí foi o que eu fiz, continuei a graduação, fazendo os estágios, e aí acabou que me chamaram, já no finalzinho da minha graduação, eu fui a primeira auxiliar de inclusão na escola, e aí me chamaram para esse novo desafio. E realmente foi um desafio para a escola por inteiro, né? A gente chegou na escola, eu cheguei na escola, a gente teve as primeiras reuniões com a direção, coordenação. A conversa que nós tivemos hoje, a gente olhando para trás, a gente fala assim, meu Deus do céu, né? O que foi falado naquela época, tão diferente hoje, o pensamento, as visões de todo mundo, é muito diferente a construção que nós tivemos junto com a criança, com as crianças em geral. E a inclusão, infelizmente, ela não é feita de forma natural. Por isso que é necessário contratar um auxiliar de apoio à inclusão. Né? Ô, Renata, hoje em dia... congela o que você está falando. Você está trazendo aqui para mim, até eu estou construindo aqui na minha cabeça, ok? Porque eu não tenho esse contato com esse ambiente, mas eu acredito que muitas pessoas... Aliás, deixa eu aproveitar, quem está aqui nessa live, aproveita, já manda para aquele professor que está lá com inúmeras demandas, porque é isso que está acontecendo, não é? Nós estamos vivendo um momento aonde, com a pandemia principalmente, as mudanças, tem gente que está dizendo que é 10 anos,
que iam ocorrer no Brasil foram antecipadas. Estudiosos estão dizendo 10, outros estão dizendo 5, ok? Não interessa, isso é muita coisa. Agora você está me trazendo algo, não é? Que é muito, você está dizendo assim, é muito novo, ok? Sim. Pensa, mais essa situação para ser incluída no pacote chamado, inclusive, educação. E que eu vou ampliar aqui no decorrer da nossa conversa. Aí eu quero te perguntar o seguinte, você foi bem recebida nesse contexto chamado escola, que eu estou aqui ampliando, para essa equipe multidisciplinar? Então, isso era um assunto até que foi até interessante você me fazer essa pergunta, porque era um assunto que eu até ia trazer também. Que a inclusão ela não acontece só com a criança que auxiliar está auxiliando. A inclusão também precisa ser feita com o auxiliar. É muito, muito difícil fazer. No meu primeiro ano na escola, eu me senti muito desafiada e eu me senti muito assim. Eu acho que eu me senti na pele da criança. Em vários momentos eu pensava, gente, eu não quero estar aqui. Não estou sendo bem aceita, não estou sendo bem vista. Porque as pessoas, como não entendem ainda o que é inclusão, e aí chega, eu no início, para vocês terem uma ideia, chegou a acontecer de uma pessoa chegar para mim e falar assim, aqui eu não estou entendendo o que você está fazendo aqui não. Que coisa mais desnecessária contratar uma pessoa específica para uma criança. E eu lembro que assim, eu escutava isso com recorrência, funcionário. Renata, eu vou te interromper porque nós estamos conversando, é assim que eu faço as minhas lives. Porque tem gente aqui que está assistindo e que vai assistir depois, porque tem hora que a gente tem que desenhar a cena. Por isso que eu trabalho muito construindo um visual, sabe? Porque não está lá, não é verdade? Para poder entender e falar assim, que isso? É exagero, tudo é exagero. Não, entra na cena. Gente, quem está aqui, por favor, preste bem atenção no que essa jovem está trazendo. Ok. Então, tipo assim, tem uma criança que dentro de um sistema excelente, extraordinário, e que muitos, inclusive tem muitos artigos, eu li muito sobre isso, não é? Entende, tem uma corrente até entende que é desnecessário mesmo. Que tem que ter um lugar especial para pessoas chamadas de especiais. Cada um na sua tribo. Ai, e assim, é importante esse ponto também. A escola especial, como era anteriormente, né? Tinha umas escolas específicas para crianças com diagnóstico, crianças que apresentavam qualquer tipo de comportamento diferente. E aí colocavam essas crianças nessa escola e aí as resoluções foram se atualizando até chegar hoje as crianças com diagnóstico estarem na escola regular. Isso também é muito importante, porque eu sempre bati não contra a escola especial, né? Eu acredito que a escola especial ela é ótima. Com certeza, tem uma equipe multidisciplinar acompanhando aquela criança de acordo com as necessidades específicas que ela apresenta. Isso é maravilhoso. Só que eu acredito que quando se fala da escola especial, se fala da exclusão também. Sim. Porque ali é muito cômodo para qualquer ser humano, né? Peraí, eu vou pegar aqui esse daqui que é diferente, que está fora do padrão que eu estou acostumado, vou colocar ali naquela escola, não preciso lidar com ele, com ela, né? Não preciso lidar com aquele sujeito. Tem ali a equipe que consegue lidar com ele. Então, eu não preciso participar disso. Tanto que hoje, no meu TCC mesmo na faculdade, o tema, eu falei muito sobre isso, que os pedagogos hoje em dia, os professores, de forma geral, eles não estão, de uma maneira assim, capacitados para receber uma criança diferente, fora do padrão de uma sala comum, né? O que eu mais ouvi, peraí, você vai... No início, assim, do meu trabalho com a criança, uma das coisas que eu mais ouvi, você vai deixar esse menino aqui no meio dos meus? Peraí, esse menino aqui faz parte da turma, né? Então, assim,
A escola especial, ela é maravilhosa, com certeza. Tem uma equipe multidisciplinar lá que está pronta para atender as necessidades daquela criança. Mas a gente tem que pensar que a escola especial ela ainda continua tendo a exclusão. Se fizesse uma junção da escola especial com a escola regular, seria fantástico. Por exemplo, eu acredito que é muito cômodo, às vezes, para a escola regular, falar assim, olha, nós preferimos uma escola específica, né? Uma escola especial para crianças com diagnóstico. Por quê? Porque quando entra uma criança com qualquer tipo de diagnóstico dentro de uma escola, é como você falou, não é só auxiliar de inclusão que precisa estar apto a trabalhar com aquela criança, a escola é por inteira. A escola tem que estar preparada para receber aquela criança. Então é mais trabalho, é mais difícil, sai mais da zona de conforto, porque as pessoas hoje em dia querem ficar na zona de conforto. Quando chega alguém diferente, aquilo ali tira da zona de conforto. Então, é mais fácil, mais cômodo. E aí, a escola regular, se ela tivesse, né, a equipe multidisciplinar que a escola especial tem, seria maravilhoso. Mas a gente precisa entender que a inclusão, ela precisa acontecer. Era para ser de uma forma natural, mas infelizmente não é. E é um desafio, assim, quando entra a criança especial dentro de uma escola regular, é muito interessante. Porque aquela criança vivencia processos junto com a equipe por inteira. E aquele auxiliar também. Eu passei por situações com as crianças que eu acompanhei, que geralmente eu conto, as pessoas falam, não tem lógica isso. Um caso, por exemplo, teve uma vez que me marcou muito. Isso tem a ver com a falta de... Duas situações me marcaram muito. Isso tem a ver com a falta de... Travou aqui. Isso tem a ver com a falta de informação mesmo que as pessoas não têm sobre a inclusão, né? Sobre como que está lidando. Porque quando a gente fala de diagnóstico, eu acho muito interessante. Porque o diagnóstico, as pessoas colocam esse tabu em relação a ele, né? Peraí, você tem diagnóstico? Você toma medicação? O que é isso? Né? Isso é pra doido. Tem esse tabu ainda em relação ao diagnóstico. Só que eu acho muito interessante, porque quando a gente sabe com o que a gente está lidando, é muito melhor pra gente. A gente sabe que aquilo ali é proveniente do diagnóstico, é uma característica do diagnóstico. Então, a gente consegue fazer essa separação e consegue fazer também... Tá dando... A sua internet deve ser o local, gente, ó, mas tá dando um delay aí. Vocês fiquem fica tranquilo, porque esse assunto é sensacional. Então, vocês tenham paciência, viu, gente? E é bom que hoje nem tá chovendo. O tempo tá ajudando e esse assunto é incrível. Então, vocês ficam aí tranquilos, ok? Ô, Renata, me conta aqui. Eu fico assim, sabe? A minha cabeça até coça, porque essa coisa de conflitos, né? São muitos anos, ok? Então, eu fico já olhando lá na frente, entende? Então, eu fico assim pensando, quando você fala comigo assim, nós estamos em 2022, era tecnológica, não é? Aonde nós já estamos fazendo cirurgia em criança dentro do útero. Eu fico aqui, abrindo um tanto de arquivo. E aí, crenças de pessoas que se alguém, ou principalmente aqui no caso você está trazendo criança, se essa criança tem limitações, se essa criança tem diagnóstico, não é? Se essa criança toma medicação, ela é considerada doida. É isso que eu ouvi? É considerada doida, é considerado... Às vezes não falam nem doido, mas falam assim, não mexe com fulano não, que aquele ali bate bem da cabeça não. Deixa aquele ali quietinho, melhor deixar ali quietinho mesmo. Não, fica tentando lidar muito não, sabe?
E aconteceram duas situações muito marcantes, voltando à sua pergunta, né? Por favor, Citar duas situações relacionadas ao diagnóstico. A criança autista, por exemplo, ela às vezes vai apresentar surto mesmo, né, relacionados ao diagnóstico, e às vezes vai ter a diferença do surto e da birra. E você, como profissional, como adulto, você tem que saber diferenciar as duas coisas. E aí, uma vez, eu estava no dormitório da escola, que a gente tem uma rotina, né, para seguir, e aí tem um horário de dormir. Chegou o horário de dormir e trocaram o dormitório. Ou seja, mudou a rotina da criança e não me avisaram nem nada. Então, o que acontece? Quando acontece uma mudança de rotina brusca, principalmente no ambiente, o que eu faço? Eu levo essa criança dias antes e vou mostrando, porque eles têm uma dificuldade com rotina. Saiu fora da rotina, as reações podem ser diferentes. Então, eu levei... O autista, criança, que ela tem esse diagnóstico aí, ok? Então, ela tem essa dificuldade com rotina. Com a rotina. Porque tem um monte de adulto com dificuldade de rotina. E, no entanto, não tem. Sim, é por isso que eu falo, eu não cito só o diagnóstico, porque é muito amplo, né? Pessoas só as minhas considerações, né? Sabe? Sim. Mas continua. E aí eu levei, não tive esse tempo para levá-lo, né? Dias anteriores. Chegou do nada, mudou a rotina. Aí eu falei, ok. Só que ele começou a apresentar comportamentos diferentes. Ele levantava várias vezes, queria ir ao banheiro diversas vezes, porque o ambiente era diferente, então ele queria ver, ele queria sentir. Ele estava, né, tentando se colocar naquele ambiente. E aí, o que aconteceu? Uma dessas vezes que nós fomos ao banheiro, eu fui, levei ele ao banheiro normalmente, voltamos. Quando nós voltamos, ele viu as prateleiras com os sapatos, né, das crianças de outras turmas, e aí ele jogou esse sapato todo no chão. E aí eu falei, ele entrou em surto. Né? Aí vem a diferença da birra e do surto. Eu falei, entrou em surto. Aí a minha preocupação era, vou acalmá-lo. Acalmei, coloquei lá no colchão dele, tranquilo, tudo bem. Acalmei, fui lá e peguei o sapato. Normalmente uma criança, aí entra a questão do diagnóstico, a característica do diagnóstico, que nós precisamos respeitar também as limitações em relação a esse diagnóstico. Uma criança regular, sem o diagnóstico, o que eu faria? Fulano, vem cá, vamos pegar os sapatos, vamos colocar nos lugares. Eu sabendo do diagnóstico dele, falei, olha, vou acalmá-lo e eu mesma, como adulta, vou lá e vou pegar. Não adianta agora eu chegar para ele e tentar explicar. Logo, você fez, não adianta. Ele está em surto, não adianta. Então, eu fui e peguei o sapato. Congela o que você está falando. Pais que estão nessa live, presta bem atenção, porque a Renata é doce, o jeito dela de falar, sabe? Então, talvez você está aí dormindo e não está prestando atenção. E, de repente, você tem... Eu, por exemplo, tenho uma prima. Eu tenho uma prima que ela teve uma filhinha, ela tem uma filhinha. Entende? Com esse diagnóstico. Que, inclusive, eu vou mandar essa live. Está lá no interior. Está lá no interior. E para ela poder assistir. E ela é professora. No interior também. Entende? E tem muita coisa. Ela busca informação. Sabe? Para poder lidar com essa criança. E eu já vi. Eu já estive presente. Quando dá o que você está falando aí. Surto. E muitas das vezes, a avó, que é minha prima primeira, muitas das vezes, a prima que está do lado, querendo ajudar, não é por mal. Né, Renata? Aí, começa a falar na cabeça. Faz isso, mas quando ela está dando o surto, não adianta. Não adianta, tem que acalmar a criança. Não é a falazada que vai resolver. Não, então, não vai adiantar. Por isso que eu fiz aqui esse adendo, sabe? Eu fiz aqui. Continua falando. Aí você acalmou. Acalmei, porque também, dentro do diagnóstico do autismo, a gente tem que entender também que falar demais são palavras ao vento. Às vezes com qualquer criança.
Às vezes eu faço intervenção em sala com professora que eu falo assim, ela fala, olha pra você ver, tá debochando de mim, olha pra você ver, não tá me escutando. Eu falei, olha, em pouco tempo que eu estou aqui na sua sala, eu já posso te dizer que as suas palavras estão sendo palavras ao vento para essa criança. A sua tonalidade, o jeito que você está falando, a forma como você está falando e o que você está falando já se tornou algo muito natural para essa criança. Né? Ela já tá se tornando palavras realmente ao vento para ela. Quer dizer que para ela, vamos repetir aqui, para quem nada sabe, como eu estou trazendo o caso, por exemplo, meu caso, de repente eu tenho um contato com essa minha prima, que ela é minha prima, né? Segundo grau. Ela está tendo um surto. Aí o que eu faço? Eu acalmo. O que eu faço? Eu toco nela, eu abraço, eu não fico falando. Isso vai depender da individualidade do sujeito, que isso é muito importante também. Legal. Por quê? Às vezes é o que a gente estava até conversando antes, às vezes a gente reduz o sujeito naquele diagnóstico. A gente fala assim, não, por exemplo, é autista, aí ele vai sentir isso dessa forma, ele vai pensar assim. Não, tá escrito lá no livro que o autista ele pensa assim, que ele faz isso. Não. Às vezes a teoria não vai caber naquele momento, porque quando a gente fala, isso não é só dentro do autismo, tá? É qualquer diagnóstico. Quando a gente traz o diagnóstico, fala assim, não, mas fulano é assim por causa a gente reduz o sujeito àquele diagnóstico. Rotula, só que aquele sujeito, aquele sujeito ele é mais do que um diagnóstico. Ele continua sendo ele, ser humano. Então ele tem a sua individualidade, único, né? Tá. Ele tem a sua individualidade e aí ele vai responder da maneira que ele der conta, que ele quiser, que ele sentir, e a criança da mesma maneira. Então, às vezes, o que vai funcionar para um, não vai funcionar para outro. Quando eu vou pegar uma criança diferente, eu já penso, tudo que eu passei lá, deixo lá. Agora vão ser novas experiências com uma nova criança. Porque se eu ficar limitada ao diagnóstico, né, vou falar, nossa, peraí, eu coloquei isso daqui para esse e não está funcionando para esse, por quê? Se é o mesmo diagnóstico. Porque ali eu estou reduzindo ao diagnóstico, não estou olhando ele como sujeito. Então, é o que eu costumo falar, às vezes é importante você testar. O que vai dar certo para um, o que vai dar certo, o que eu vou fazer? Né? É importante, às vezes, testar, porque cada um tem as suas reações, cada um tem um nível de acolhimento diferente do outro. Às vezes você, né, vai ser um ponto de apoio para uma criança. Às vezes, para outra criança, outra pessoa vai ser. E vice-versa. Então, cada um vai reagir de uma maneira diferente. E era o que acontecia. Por exemplo, eu trabalho sempre como uma professora regente. E a criança apresenta comportamentos diferentes comigo com a professora regente. Então, isso vai depender muito do olhar da própria criança, do emocional dela, do que ela vai sentir pelo adulto, né? A confiança, a troca. Então, não tem como dizer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O que eu costumo fazer, quando eu sinto que isso dá para fazer, é ou deixar a criança em um ambiente que ela não esteja em risco, porque durante o surto, a criança pode pegar essa xícara aqui e pode arremessá-la para o alto. Então, se isso oferece risco, o que eu faço? Eu retiro essa xícara. Tem uma mesa, várias crianças no meio. O que eu faço? Já aconteceu isso. A criança entrar em surto, ter mesas empilhadas, a turma inteira. Aí o que é mais interessante eu fazer? Não é eu alarmar a turma inteira. Falar assim, vamos sair, gente, que fulano está em surto, não. Não. Eu tenho que pegar essa criança que está em surto, acolher. Aí o que eu faço? Geralmente eu falo algo de interesse. Por exemplo, uma dessas crianças era um jogo. Aí, quando eu falei do jogo de forma pontual, não é ficar, o fulano não pode fazer. Não, pontual. Aqui, olha o jogo da Mônica. Aí, ele já direciona o olhar para mim. Aí eu, olha, vamos lá jogar o jogo da Mônica, que você gosta? Aí eu retirei ele do ambiente, porque era um ambiente que oferecia risco não só para ele, mas para outras crianças. Levei e acalmei, aí ele se acalmou.
Então, é do sentir mesmo, do que você vai conhecer da criança, que você vai saber o que é melhor para ela naquele momento. Se é deixar no cantinho, se é chamar atenção para outra situação, se é começar a andar com ela para ver se ela se tranquiliza. Mas quer dizer, em surto, nunca vai adiantar brigar. Porque quando a gente briga, a gente entende que é culpa da criança, né? Tô brigando, aí, ela tá fazendo isso porque quer. Pois é. E aí, veja bem, eu sempre tô aqui, inclusive, eu e Rosângela, você já deve ter visto, ela é uma psicopedagoga, terapeuta de criança, trabalha com oficina das emoções, também tem uma bagagem enorme lidando com criança, não pela sua via, por isso que eu estou aqui conversando com você, não é? Aí são outras demandas, ok? E nós vamos, inclusive, estar fazendo uma live por mês, porque nós estamos vendo a necessidade, tá demais, ok? Então, nós estamos trazendo aqui esclarecimentos, porque entendemos que dessa forma nós podemos contribuir. E é tempo disso. Sempre foi, mas agora mais do que nunca, não é? Porque tumulto já tem demais no mundo, né? Então, aqueles que têm o seu talento, vamos chamar assim, alguém já leu isso em algum lugar, não é? Então, pega ele, ao invés de enterrar, e faça alguma coisa com ele para poder ajudar, não é assim? Então, nós percebemos, inclusive, tem situações que eu passo para ela, outras situações familiares que ela passa para mim, para que eu faça atendimento, a violência. E eu estou fazendo o link aqui para a gente conversar. Porque o sistema familiar, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe. É do sistema familiar que vai para os outros sistemas. A escola, ela coopera. Os outros, o hospital, a justiça, e por aí vai. São cooperadores, não é? Mas primeiro tem que olhar, primeiro precisa colocar em ordem o sistema familiar. Há quem diga, estou eu aqui agora fazendo, né? Me veio aqui essa fala, um dia desse aí, filosofando com uma pessoa que eu gosto, e ela falou, você observou? Pandemia, não é? Precisamos ficar o quê? Em casa. Agora, gripe, todos esses vírus e por aí vai, vamos ficar mais em casa. O que isso está querendo dizer? Não é? E aí você olha os números, aumenta a violência, aumenta a separação, as crianças estão aí tomando inúmeras medicações. Então, como é que está esse sistema? Porque o local, né? O lar deveria ser um ambiente mais favorável, não estou dizendo perfeito, mas mais favorável. Mas isso é importantíssimo também, porque me remeteu a uma coisa que eu sempre digo lá na escola. Quando uma criança ela apresenta um comportamento muito disfuncional ou muito diferente do que ela tem o costume, eu costumo dizer exatamente sobre isso. Eu falo, gente, vamos pensar o seguinte. Nós adultos, né, nós temos refúgios, fugas em relação ao nosso emocional. Se eu não estou bem um dia, o que eu faço? Eu acho que eu vou chamar uma amiga minha para tomar um sorvete. Eu acho que eu vou no shopping hoje, que eu gosto de um shopping. Acho que eu vou numa pracinha, vou dar uma caminhada, né? Se eu tô me sentindo um pouco indisposta, minha mente está pesada, eu vou numa psicóloga. Eu vou fazer isso. Então, assim, a gente, como adulto, a gente consegue entender que tem uma fuga para o nosso emocional. Aquela criança, muitas das vezes, não. O que acontece? A criança, ela às vezes não tem escolha, né? A criança não tem fala. É difícil a gente ver um adulto que dá fala para a criança. É muito complicado isso, porque o adulto entende que a criança, peraí, você é um pirralho, o que você está falando comigo?
Você nem saiu das fraldas ainda, tá querendo falar alguma coisa comigo, né? E Acha aí, que o ele que não acontece? acha que ele nem é um sujeito de direito. Nós Sim, temos lei para uma não criança que está acho. no ventre. E Com ainda certeza, não acho. nós estamos ainda ouvindo, eu vou repetir isso, tá entendendo? Eu é que faço do meu jeito, o filho é meu, ouço isso muito, Uhum. entendeu? Crio do meu jeito, sabe? E aí, o Eu, que acontece? Chega essa criança com essa família base, né? uhum, Com esse pensamento, chega lá na escola. Porque a criança, o único refúgio não. A única saída que ela tem é a escola. Por quê? O adulto geralmente fala assim: ah, a criança fala, né? Ah, não estou me sentindo. Ah, não, você tem que ir para a escola sim. Foi para a escola. Só que aquela emoção, ela não foi acolhida dentro de casa, a criança não foi ouvida, ela não está bem, e colocam ela dentro dessa escola. Chega lá na escola, ela vai extravasar aquilo que ela não conseguiu extravasar em nenhum outro lugar, porque o adulto ele tem essa oportunidade, né? Brigou com o marido? Ah, tá, briguei. Mas aí eu vou trabalhar, ele vai para trabalhar pro lado dele. Dê um tempo, pelo menos, para as emoções se esfriarem um pouco. Chega a pandemia, não tem esse tempo. Pandemia, brigou, tá ali, tem que lidar. E aí? Então, as pessoas hoje não estão preparadas para enfrentar mesmo coisas que são negativas, ruins para elas, né? Aquilo que mexe com o emocional dela. Quando entra a pandemia, eu costumo dizer que a pessoa entra com o espelho dela, porque ela não tem uau, mais para onde se refugiar. Peraí, eu não gosto disso daqui em mim, não. Mas agora eu tenho tempo para pensar sobre isso, né? Antes não, antes eu vou conversar com alguém, eu vou ali, eu vou sair para uma festa. As pessoas vão se sabotando o tempo todo fora de uma pandemia. Então chega na pandemia, dentro de uma casa, ela tem que lidar com aquela situação. E é interessante que a criança também a gente vê dessa maneira, né? A criança, ela, se você for pensar bem, ela está nessa pandemia já desde quando nasce, porque ela não tem os mesmos recursos que um adulto tem para colocar aquela emoção para fora. Ela não tem direito de fala, ela não tem acolhimento, na maioria das vezes. Né? Se uma criança fala que está triste, por exemplo, o que o adulto geralmente responde? Ah, mas você não tem nem demanda para ficar triste. Nem começou a pagar boleto ainda, já querendo ficar triste. Então, a criança ela não tem esse direito de ter as suas emoções, de ter a sua fala, né? E é interessante isso que você trouxe da pandemia. Quando entra a pandemia, os adultos e as crianças precisam ter esse enfrentamento. É uma coisa muito interessante, férias escolares. Os pais ficam doidos para voltarem à escola, porque eles às vezes lidam também com as crianças que a gente fala assim, olha pai, fique atento, a sua criança tem apresentado isso na escola, a sua criança ela tem apresentado dificuldades na socialização, ela tem apresentado dificuldades pedagógicas. Não, lá em casa é totalmente diferente. Não, lá em casa ele não apresenta isso não, lá em casa ele consegue ir tranquilo, ele socializa muito bem com os primos. Não, com os coleguinhas, tudo tranquilo. Chega na pandemia, nas férias, aquele adulto tem que lidar com aquela criança que está apresentando dificuldades na escola. Aí o que acontece? O adulto, ao invés de querer resolver aquela situação, ele fala assim, vou colocar lá na escola, né? Volta logo à escola. Porque ele acha que é a escola que está ali para resolver aquele problema. Então essa pandemia, ela traz esse olhar também, né? Para si. A pessoa começa a olhar para si. A Elzia, que é também muito experiente, e ela também faz um trabalho, ela tem uma formação que ela trabalha com traços de caráter, sabe? É sensacional. E ela está colocando algo aqui que eu concordo. A escola salva. Olha isso, entende? E é esse olhar, são essas as lentes, né? Uhum. Que normalmente ela tem propriedade para estar colocando isso aqui, por isso que eu estou repetindo. Eu ouço por uma outra via, eu não estou dentro das escolas, mas eu ouço
pela via, por exemplo, de pais, de nada, querida. Eu ouço, por exemplo, de pais em conflitos, ok? Por quê? Porque cada um, dentro da sua bolha, querendo resolver a sua situação e precisa pegar esse filho e colocar para que alguém resolva, ou como disse muito bem a Elze, eu vou usar agora essa palavra que ela usou, salve. E de preferência para que ele seja, como diz na psicanálise, ele seja o dourado, né? Ele seja um filho dourado para brilhar para todo mundo, para postar aí nas redes sociais, né? E aí eu vou fazer pegar mais um gancho aqui, porque essa conversa, eu acho que nós vamos precisar de outra live, porque ela é É muito muito profunda. longa, né? Ela é muito profunda, porque olha aqui, Renata, eu vou trazer números, por isso que nós vamos marcar outra. O número de abusos, tá? Em relação às meninas, eu não vou nem falar dos meninos, porque acontece com os meninos também, tá? Que tem síndromes, que tem transtornos, que tem, enfim, inúmeras limitações. É altíssimo. Porque é como você colocou, eles não são ouvidos, não é? Nós não estamos aqui, gente, eu já vou fazer aqui um parênteses aqui de todo tamanho, eu não estou generalizando, nem eu nem a Renata, por favor, tá? Se você chegou agora, assista toda a live, né? Porque texto fora de contexto vira pretexto. Então, muito cuidado. Mas, via de regra, é só pegar os números. É só pegar os números. Se aumenta, tem alguma coisa errada com as famílias, não é? As crianças estão num estado de vulnerabilidade, porque quem é que tem que cuidar? Concordam? Se discordam, também tem o direito de escrever aí, por favor, né? Então, se uma criança, ok? Com tudo funcionando, você já precisa ficar atento. O que dirá uma criança com essas dificuldades? E aí fica aí, essa criança, para lá e para cá, ok? Em meio a cada situação de extrema vulnerabilidade. E aí nós vamos querer um resultado diferente. E aí a minha pergunta para você, Renata, que é quem tem expertise, inclusive, de olhar e inclusive, de fazer o diagnóstico, essas crianças que tem chegado na escola e que você tem percebido, não é? De um modo geral, não estamos aqui falando que são todos, eu volto a insistir. Você percebe que elas são acolhidas, elas são aceitas, elas são inclusas no sistema familiar? No sistema familiar, não, e nem na sociedade. Mas eu acredito, pelo que eu tenho visto, né, pelo que a gente tem acompanhado aí nesse tempo, que a inclusão tem aparecido mais. O que acontece? O pai e a mãe, eles idealizam o filho, né? Durante a gestação, os pais geralmente, não são todos também, eles idealizam aquele filho. Então, meu filho vai ser tão legal, meu filho jogando futebol comigo, vai ser tão legal meu filho, né, se o pai torce pro Atlético, né? Meu filho vai torcer lá junto comigo, ele vai ser atleticano, cruzeirense, vou comprar roupinha do Cruzeiro pro meu filho. Então, o pai e a mãe, eles já idealizam aquele filho no formato que eles veem o mundo, né? E aí, chega uma criança, não só com diagnóstico, mas uma criança totalmente diferente do que ele idealizou. Um filho totalmente diferente, né? Idealizei um filho assim, e agora eu estou em contato
com o outro filho, uma outra realidade. O que acontece? O que eu percebo muito é que esse estágio, né, em que os pais estão ainda numa fase de talvez luto por esse filho que idealizaram e não é, eu percebo muito que os pais eles têm uma dificuldade de não de amar o filho. Os pais amam o filho, cuidam, querem cuidar, né, de todas as limitações daquele filho, das dificuldades. Só que os pais entendem, como adultos, que aquele filho ele talvez não seja visto pela sociedade com o olhar de amor e empatia que eles estão vendo. Então, né, assusta o pai. Fala, peraí, o que vai ser do meu filho nessa sociedade? A gente vê muitos questionamentos de filhos, de pais assim, quando eu morrer, o que vai ser do meu filho? Quem vai ficar com meu filho? Quem vai cuidar? Né? Sim. E assim, é muito interessante, porque eu acredito que o luto que o pai ele sofre, né, naquele momento em que ele talvez descubra que o filho tem um diagnóstico, talvez esse luto não seja pelo filho, né? Porque senão o pai ia falar assim, não, eu não quero lidar com esse filho, vou dar para doação, né? Não quero saber, não quero... Não, ele continua ali cuidando, ele continua sofrendo as dores do filho. Eu falo sofrendo as dores porque eu, como auxiliar de inclusão, eu já passei inúmeras situações em que eu sofri a dor daquela criança também. Os olhares de julgamento, as falas. Então, eu me recordava dos pais. Eu falava, gente, imagina o pai no shopping com ele. Imagina um pai numa praça, os olhares, o julgamento, as falas. Então, quando eu falo que os pais sofrem junto com os filhos, é nesse sentido. Porque a sociedade, como não está preparada para incluir, acaba excluindo, e não excluindo só a criança, mas o pai também, assim como acontece com o auxiliar de inclusão. Né? A exclusão e a inclusão, elas precisam acontecer não só com a criança, mas com o auxiliar também. Quando a criança é excluída, o auxiliar também é excluído. Quando o auxiliar ele inclui a criança, ele se inclui automaticamente. Por diversas vezes eu tive que passar por esse processo junto com a criança, até me sentir respeitada e incluída junto com ela. Porque antes a gente passava, né, de uma maneira mais invisível. Né? Antes o questionamento era, o que você está fazendo aqui? Hoje o questionamento, quando eu estou passando perto de uma sala, é para me perguntar alguma coisa. Né? Às vezes para falar com a criança, Renata, o que você acha que eu falo com ele? Essa reação dele é assim mesmo? Né? Chegou uma época que foi muito interessante, porque eu estava com uma criança e no diagnóstico, falando do diagnóstico do autismo, uma das características que as pessoas às vezes rotulam é ele não vai abraçar, não vai beijar, não gosta de toque. E eu me deparei com uma criança totalmente ao inverso disso. E aí é onde eu falo que a teoria, né? Peraí, cadê a teoria que eu vi lá? Não é isso. E aí chegou um momento em que eu vi assim, que ele, à medida que ele ia se sentindo confortável com as pessoas, ele ia se entregando, ele ia, dava beijo, dava abraço, ele corria para ver a pessoa. E é interessante que teve uma situação em que uma pessoa falou de forma mais ríspida com ele. Ele nunca mais foi nessa pessoa. E não foi porque eu cheguei e falei assim, fulano, não vai lá não. Aquela pessoa é ruim. Ele não quis ir, foi escolha dele. Ele não quis participar. E aí, aqui, ó, algo interessante, tem um primo com autismo que ama beijar. Olha isso. É a individualidade do sujeito, né? Não é o diagnóstico. Tá vendo? E aí, o que acontece? Isso me remete, congela o que você está falando para você não perder. As 5 linguagens do amor, alguém conhece? Eu estou para fazer uma live sobre esse livro e que é muito usado. Você conhece, querida, que colocou aqui, porque eu entendo que Fernanda, né? Independente, igual você falou aí, tem um ser único, não é? Independente aí da limitação desse ser, mas ele vai ter uma linguagem de amor. Sim.
Ele vai querer mais atenção. Não conhece? É extraordinário. As 5 linguagens do amor, sabe? Inclusive tem para criança. Depois, se você tiver até interesse, você me chama lá no privado, eu te passo, eu tenho para todas as faixas etárias. Eu tô querendo fazer uma. Tô querendo, não, eu preciso. Os traços de caráter também. Aqui, ó. Eu estou pensando nisso, Elzia. Eu tô aqui, eu fico até transpirando, porque eu vou fazendo tantas conexões, os traços de caráter, perfil comportamental, você está entendendo? Juntar tudo isso, Renata, já pensou, Elzia? Fazer um workshop, alguma coisa para poder estar capacitando os professores, capacitando as pessoas, os pais, porque a palavra que está me saltando aqui, Renata, chama-se educação. Não é? Educar as pessoas para poder o quê? Porque fazer é diferente. Eu penso assim, não é? Não tem como eu fazer algo diferente se aqui dentro eu penso que aquilo ali é o correto. É assim que eu entendo. É assim que eu aprendi. É assim que todo mundo fala. Concorda? E quando eu falo dessa questão do beijo, eu passei por um processo junto com ele. Por quê? Ele dava beijo, dava um abraço, era acolhido. À medida que as pessoas foram vendo que ele não era, né, aquela criança rotulada, elas iam se abrindo também para ele. E aí se tornou um ciclo, né? Ele se sentia acolhido, as pessoas se sentiam também acolhidas por ele, nesse sentido, e aí virava a inclusão, né? Se tornava a inclusão. E com o tempo, o que acontecia? As pessoas também passaram a me enxergar de forma diferente porque viam a reação dele. Só que eu não fazia isso por ele, né? Eu só estava intermediando uma relação que era para ser natural. Intermediando no sentido de, peraí, ele já era essa criança antes de mim. A única coisa que eu faço é estimular o que já é dele, porque a característica é dele, não é minha. Então eu só estou intermediando. E quando as pessoas entendem, né, como se eu abrisse ele para a pessoa, peraí, ele não é a criança que eu imaginei. Ele é diferente disso, que as pessoas se abrem para esse mundo, é fantástico, porque aí você vê a inclusão acontecendo gradativamente, é um processo. Não adianta falar assim, a inclusão acontece do dia para a noite. Não acontece. A inclusão ela precisa realmente ser trabalhada. E aí eu fui trabalhando essa inclusão com ele, as pessoas foram se abrindo mais, as pessoas foram entendendo mais. E aí o olhar das pessoas muda quando a gente começa a colocar em xeque essas características da criança, né, diante deles, que tira o rótulo do diagnóstico. Então é muito interessante quando a gente começa a ver esse processo e entender também que, por exemplo, o auxiliar, você perguntou do auxiliar de inclusão, né? Se eu também me senti incluída, se os pais, eu entendo que durante esse processo que eu vivo com a criança, os pais também vivem com a sociedade. Então, é o despreparo mesmo da sociedade para receber as crianças da inclusão. Nem sempre são dos pais, nem sempre do adulto, nem sempre da criança, mas da sociedade. A sociedade não está preparada. E quanto mais as pessoas viam que conseguiam lidar com ele, mais as pessoas se abriam. Por quê? Às vezes eu falo que a inclusão não acontece, não é pela maldade. Não é porque a pessoa é maldosa, porque a pessoa ela não quer lidar com o diferente. Mas é porque a pessoa realmente não sabe o que fazer. Eu passei por essa experiência quando eu estava no estágio. E aí eu fui fazer um estágio numa instituição que chama CDDAO. E aí como eu me assustei muito. Chama CDDAO. Ah, tá. O que acontece? Nessa instituição, os pais criaram essa escola, porque na época eles não viam a inclusão acontecendo. Então eles criaram, até hoje eles trabalham nessa escola e recebem pessoas voluntárias para trabalhar com os adultos hoje, né? Não são crianças.
mas eles fundaram a escola. Quando eu fui para o CDDAO, lá a maioria tem a síndrome de Down. Alguns têm o autismo, alguns têm a paralisia cerebral, depende do caso, né, da situação. Eu me deparei com a síndrome de Down. A primeira coisa que vinha na minha mente era: eles têm uma sexualidade aflorada. E aí eu ficava, gente, como que eu vou lidar? A Elza está te dando parabéns, viu, Parabéns, Renata. Muito obrigada. E é bom a participação, né? Eu vejo aqui que está passando vários comentários dela. Muito bom. Não, e ela é extraordinária. Nós vamos fazer alguma coisa juntas, Elza. Me espera, né? Porque a Renata é extraordinária. Você vê uma jovem, eu vou repetir, nós precisamos desses movimentos. Você está entendendo? Nós precisamos disso, nós queremos mudanças, nós queremos melhoria. É assim. Eu sempre falo isso, Renata. Sempre falo. Eu acredito. É importante. Eu acredito nessas uniões, você está entendendo? E eu acredito na geração de vocês. Eu acredito nisso, ok? Isso é importante. A gente ter voz também, né? Hã? É importante a gente ter voz também, né? Porque às vezes o jovem também não tem voz. Ah, mas né? se depender de mim, de quem anda comigo, você terá. Ok? Agradeço. Continua. Aí eu fui para essa instituição. Cheguei lá, né? Novo, porque na psicologia você começa os estágios práticos desde o 4º período. É um tempo muito curto, assim. Você já entra para a faculdade e já vai para a prática. Aí me deparei com várias pessoas diferentes do que eu estava acostumada. Nunca tinha lidado com pessoas com síndrome de Down, a não ser as pessoas que eu via passando na rua, que é o que eu falo, que é muito cômodo pra gente. Quando a gente vê passando assim na rua, né, o olhar da pessoa já é automático. Dá aquela olhada assim, já vê que é diferente, às vezes disfarça, tem gente que não disfarça. Quando eu me deparei com eles lá, eu falei, meu Deus, e agora? Aí o que aconteceu? Me veio na mente sexualidade aflorada, que era o que eu conhecia da síndrome de Down. Muito carinhosos, afetuosos. Isso. E aí eu fiquei muito preocupada com isso, porque já eram adultos, né? Interessante. E aí, o que aconteceu? Foi muito aflorada, foi muito interessante, porque a professora posicionou nós éramos 4 estagiárias, e ela nos posicionou pra gente se apresentar. E aí ela foi falando e tudo, passou um senhor com síndrome de Down, normalmente, nas 3 estagiárias. Chegou em mim, ele, nossa, que gracinha! E apertou minha bochecha. Eu não sabia onde eu me enfiava naquele momento. Aí eu fiquei desesperada. E ele foi mais, assim, afetuoso comigo durante todo o trabalho. Eu lembro que eu cheguei desesperada para minha supervisora. Eu falei, o que eu vou fazer com ele? Aí ela me explicou. Ela falou assim, olha, você vai limitar para ele o abraço, o beijo. Né? Você acolhe naquele primeiro momento, mas você não precisa ficar o dia inteiro dando abraço e beijo. Você pode limitar. Então foi fantástico. Aprendi muito dentro da instituição. Foi uma instituição em que a gente se voltou também para os pais, que é interessante também essa sua pergunta. Por quê? Os estágios dentro da psicologia já aconteciam nessa instituição. E aí eu fiz uma reunião com o meu grupo, falei, gente, eu acho interessante a gente conversar com os pais. Os pais, eles eram muito fechados. Eles não davam abertura pra gente. Eles falavam, oi, tudo bem e tal. Pronto, ficava ali. E eu fiquei imaginando, eu falei, quais são as feridas desses pais? Né? O que eles pensam sobre isso que eles vivenciam? Nós fizemos uma reunião assim, um acolhimento com esses pais. Né? Nós separamos momento diferente, fizemos essa reunião separada com eles. E aí foi muito interessante, porque quando nós fomos fazer o convite para essa reunião, a gente se sentiu muito, assim, não se sentiu muito aberto. Né? Eles foram muito fechados, eles deram uma resposta muito seca para a gente, como se não tivesse interesse. Mas aquela resposta seca diz muito da ferida deles, né? Tem uma linguagem, e aí, né? E aí depois que a gente fez esse acolhimento,
eles falaram pra gente assim, foi muito legal pra gente, porque foi a primeira vez que alguém quis escutar sobre nós. É sempre sobre o filho, né? A gente nunca foi escutado. Ninguém aqui nunca passou e perguntou pra gente como que a gente se sente. E aí eles relataram, olha, quando vocês chamaram a gente até tratou vocês um pouco mal, assim, mas não foi por mal, foi porque realmente a gente não esperava esse acolhimento. E aí, o que eu falo sobre a inclusão? Que geralmente as pessoas não fazem a exclusão de maldade. Não é maldoso. Não é porque a pessoa ela não quer lidar. Mas às vezes não sabe o que fazer. Quando eu entrei para esse estágio mesmo, eu fiquei com medo, fiquei com receio, eu não sabia o que fazer, eu não sabia quais seriam as reações. Eu pensava, se eu abraçar, o que vai acontecer? Porque eu ficava com a minha mente, né, fixada na sexualidade aflorada. E aí a gente se limita. E aí a gente não se permite fazer a inclusão. Geralmente as pessoas se pararem para pensar, quando a gente vê alguém diferente na rua, quando eu falo assim diferente, por exemplo, vi uma pessoa com síndrome de Down, que tem as características físicas muito aparentes, automaticamente o olhar já é voltado para aquela pessoa. É de maldade? Não, nem sempre. Às vezes pode acontecer de ser sim. Mas nem sempre, às vezes já é uma coisa muito construída. Né? E quando eu falo da inclusão também na escola, a inclusão ela não precisa acontecer só com adulto, não. Com a criança ela precisa acontecer também. Com quantas crianças eu tive que fazer intervenção? Né? Crianças me fazendo perguntas. Porque as crianças elas não têm a mesma consciência e elas não entendem como o adulto entende a situação. Mas eles percebem que tem algo de diferente. Né? E a pergunta que eu mais escuto das crianças quando vem uma criança com diagnóstico é: ah, tia, ele é um bebê, né? Aí eu olho, não, ele não é um bebê, não. Ele é da mesma idade que a sua, né? Ele está na mesma turma. Ele tem algumas características que você vai precisar me ajudar. E aí eles entram no clima. Então, assim, a inocência deles faz com que eles entrem no clima de uma forma mais tranquila. Por quê? E são esclarecidos. Né? Quando eles perguntam, eu não fantasio, ou a gente que trabalha, a gente não fantasia para eles. Ah, não, é um bebezinho sim. Não, a gente mostra. Né? A gente mostra que realmente tem algo de diferente, mas a gente mostra o que pode ser feito. Né? Eu lembro que quando eu estava trabalhando com uma criança com síndrome de Down, ela tinha 2 anos. E ela tinha muita dificuldade de beber água. Ela não bebia água. E aí a gente foi tentando identificar essa dificuldade e tudo mais. A gente viu que ela não queria um certo copo. E aí o que acontecia? Na correria do dia a dia, às vezes a gente, como auxiliar, como professor, a gente pega aquele copo e entrega. E ela não bebe. Aí vem uma criança, quando a gente já esclareceu para aquela criança, fala, não, tia, você esqueceu? O copo dela é o outro. Ela gosta do outro. Né? Então, assim, as crianças entram no clima de uma forma mais tranquila, porque elas não são construídas ainda como um adulto já não estão engessadas como um adulto está em relação à inclusão. Então, eles entram no clima, trabalham junto com a gente, eles explicam para o colega da turma ao lado: olha, não mexe com ela, olha, ela não gosta que faz isso com ela. Eles já começam a explicar as características e as limitações daquela criança junto com você. É fantástico, porque a inclusão ela começa a acontecer em vários momentos, ela acontece gradativamente. Às vezes começa pela criança, da turma, às vezes começa com a professora, às vezes começa com a escola inteira. Isso também vai depender da individualidade da criança que você está acompanhando, onde ela vai escolher primeiro. Né? Então é muito interessante quando eu falo que a inclusão às vezes ela não acontece, não é por maldade, é porque realmente não é por maldade. Às vezes por falta de conhecimento. Né? Eu comecei a live falando, né, que é muito importante o espaço para falar desse assunto, porque geralmente é um assunto que as pessoas não querem lidar, não quer falar sobre isso, né? Finge que não está acontecendo, a não ser que bata na sua porta. Renata, na verdade, falar sobre aquilo que é diferente não é muito interessante, não gera engajamento,
não é? Vamos usar aqui as palavras que está aí na moda, não gera seguidores, atuais, né? Não é? Não dá retorno, dá trabalho e coisas do tipo, não é assim? Conversar sobre assuntos para poder levar justamente as pessoas a refletirem, a repensar, não é? Até mesmo a desconstruir, não é? Aquilo, você está trazendo algo aqui que é muito arraigado, é uma construção. Quando você fala, não é por mal. Aí eu me lembro muito aqui das falas de Bert Helling, que quem trouxe, né? Ele verificou, ele não criou nada, ele simplesmente verificou com todos os seus estudos as leis sistêmicas que nós trabalhamos aí dentro das constelações familiares sistêmicas. Pois bem, então, o que ocorre? Ele traz, né, que, na verdade, tudo é por amor. Mas tem um amor cego. Ele traz essa fala. E é verdade. E é verdade. Quando você olha, quando você observa, é exatamente isso. Então, o que nós precisamos, enquanto seres humanos, é o quê? É dar lugar, não é? Para que o outro possa ter o quê? Um momento em que ele mude os óculos, ele amplia a visão, ele fala, foi assim durante um tempo, mas funcionou lá, ou funcionou meia boca, mas era o que tinha. Dá para ser diferente. Vamos fazer diferente. Desse jeito não dá para ser. É sobre isso. É sobre isso. E é por isso, né, que nós estamos aqui nessa noite, já há mais de 1 hora. A minha ideia era que nós ficássemos pelo menos 1 hora, né? Alguns até falaram, olha, tem o curso, outros entraram, saíram justamente porque vão precisar assistir depois. Mas para quem está entrando, eu sempre aviso, eu vou deixar gravado. E, inclusive, no meu canal, Legalmente Única, que tem muito conteúdo, que o objetivo é exatamente esse. Tem vários profissionais lá, levando esclarecimento. Se você tiver interesse, inscreva, tá na bio, tá? É só clicar, porque aí você vai receber o comunicado todas as vezes que tiver conteúdo novo. Para justamente o quê? Ter um olhar novo, não é? E se fizer sentido para você. Se fizer sentido. Porque esse é o nosso objetivo, né, Renata? Com certeza. E esse olhar novo, ele é muito importante, que é o que eu falo que acontece no processo da inclusão. Esse olhar a gente é fantástico porque a gente vê a mudança acontecendo gradativamente. Quando a gente fala da inclusão na escola infantil, né, na educação, ela acontece de forma muito gradativa. A gente vai vendo que ela acontece ali primeiro, né, dependendo da situação, pelas crianças, talvez pelos professores, talvez pelos funcionários da escola por inteiro. Então é muito interessante. Por quê? Porque justamente esse olhar ele está passando por um processo novo. Ele está se modificando de uma forma nova, né? Ele traz... E assim, é muito interessante porque os adultos começam a trazer também os relatos do que eles pensavam antes, o que foi modificado. Não, eu pensava que era assim. Eu não sabia que isso acontecia. Então, assim, a gente começa a ver o processo acontecendo nessa mudança, né? Nesse olhar novo, a gente começa a entender também o porquê que antes a inclusão não acontecia. Justamente pelo olhar que as pessoas tinham. A gente fala, a pessoa pensava dessa maneira, por isso que ela agia assim. Né? Quando eu falo
que aconteceu essa situação, por exemplo, do dormitório, que a criança teve um surto, no final, porque tudo que é auxiliar de inclusão passa com a criança que a regente não está presente, a auxiliar repassa para essa professora regente, olha, aconteceu isso com a criança hoje, que elas estão trabalhando em equipe, então elas precisam saber o que está acontecendo. E aí eu lembro que eu tomei um susto, porque essa professora regente, ela virou para mim e falou assim, mas eu acho que quem tinha que estar lidando com essas crianças seriam professoras, porque vocês, assim, que não são professoras, vocês não vão conseguir ser tão firmes com a criança, né? Era para vocês terem sido mais firmes. Aí é o que eu entro naquela pauta que eu coloquei, né? Naquele momento de surto, não era o momento disso. E aí, quando eu escutei esse relato dela, né, ela falou comigo, olha, você tinha que ter sido mais firme, eu acho que tinha que ter sido uma professora fazendo uma intervenção e não você. Eu falei, o olhar dela tá desconectado com o meu. Aí, o que eu fiz? Eu chamei ela lá na coordenação e nós tivemos uma reunião às 3 para dialogar sobre esses olhares, né? E aí eu expliquei o porquê da minha ação, expliquei a diferença da birra com o surto. E aí a coordenadora falou, olha, não senti que a Renata teve uma ação errada. E aí a gente fez a intervenção com ela para que ela entendesse que o olhar dela ainda estava engessado, né? Igual teve uma outra situação na escola, aí vem a diferença da birra e do surto. Ele estava brincando, assim, na sala, com os brinquedinhos sentadinho assim, e aí ele levantou do nada. Foi lá na sala ao lado, que ficavam posicionadas mochilas de 3 turmas. E ele jogou todas as mochilas no chão. Só que naquele momento eu já identifiquei que não tinha surto. E ele voltou para a sala e foi brincar novamente. Aí eu falei, não, nós vamos pegar o brinquedo, guardar, você vai lá e vai colocar as mochilas posicionadas como estavam anteriormente. Claro que eu não falei dessa maneira, né? Porque tem que ser mais pontual com a criança. Aí levei ele para esse lugar, ele levantou, aí no primeiro momento ele foi resistente, né? Ele queria voltar a brincar. Eu falei, não, você não vai brincar, nós vamos lá pegar as mochilas. E aí a gente foi e colocou as mochilas no lugar. Voltando, expliquei para ele que ele tinha parado de brincar porque tinha jogado as mochilas. E aí expliquei para o professor, eu falei, tá vendo essa diferença da birra e do surto? Nesse momento aqui, ele dá conta de me escutar. Ele dá conta de entender que ele fez algo ruim, algo negativo, que precisa de conserto. Ele precisa ir lá e resolver, como qualquer outra criança. Só que dentro da limitação que o diagnóstico traz, durante um surto isso não é possível, né? Tem que fazer a adequação. E é muito interessante. Teve um momento também que aconteceu que eu achei fantástico. Que foi o momento em que a gente se emocionou muito. Por quê? Aí entra a questão do diagnóstico também. Característica do diagnóstico. Eles têm uma dificuldade. A criança com autismo tem uma dificuldade com o sono, né? Às vezes o sono é mais desregulado. E aí essa criança não estava dormindo na escola. Só que eu achei que ele também não estava dormindo, que ele estava dormindo em casa e na escola não queria dormir. Quando a gente foi conversar com os pais falaram que ele não está dormindo em casa. Aí a gente entendeu a agitação na escola e começamos a fazer intervenções. Com essas intervenções, nós aumentamos o horário no dormitório dele. Então eu ficava com ele lá mais tempo quando ele dormia, para que ele conseguisse descansar a mente, né? Porque ele não estava conseguindo dormir. Eu fui autorizada pela escola a ficar mais tempo e acordá-lo na hora da janta. E o que acontecia nesse meio tempo? Os meninos guardavam a mochila dele, porque o horário que eu estava no dormitório com ele era o horário que as crianças elas estavam em sala guardando as mochilas, as agendas, os cadernos. E aí eles sabiam que ele estava dormindo, porque a gente esclarecia para a turma também algumas coisas que estavam acontecendo, para eles participarem da inclusão. E aí eles guardavam para ele com todo cuidado, com todo carinho. Chegou um momento que a criança que eu era auxiliar, ela
não quis mais dormir naquele horário. E aí vem a individualidade. Aí eu falei, ok, não quer dormir, vamos para a sala. Só que chegando na sala, ele entrou em surto. E aí a gente ficou sem entender em primeiro momento por quê. O que aconteceu? Porque eu entrava na sala, ele dava um surto. Falei, gente, o que aconteceu? Aí ele ficava debaixo da mesa, chorava. Aí eu deixava, tentava aproximar, via que não era o momento, deixava. Chegou um momento que eu falei com o professor, eu falei, eu sei o que está acontecendo. Ele quer pegar a mochila dele como os colegas pegam. E aí, para ele também, a inclusão já estava acontecendo. Né? Eu não preciso de alguém pegar a minha mochila por mim. E aí os colegas... queria autonomia, né? Autonomia. A gente explicou para os colegas, né? A gente falou, olha, a gente agradece o carinho de vocês, o cuidado que vocês tiveram com ele, mas agora chegou um momento que ele quer também pegar a mochila. E aí a gente na hora que ele foi pegar, o colega foi pegar na frente, porque o colega entendeu que ainda era o cuidado. Porque ele estava chorando, então o colega entendeu assim, eu vou entregar a mochila, ele vai parar de chorar. Aí tive que fazer a intervenção novamente. Fulano, eu agradeço que você tentou pegar a mochila de novo, né? O seu colega estava chorando, mas ele está chorando porque ele quer pegar. Ah, tá, tia, tá bom então. Aí ele começou a pegar, sozinho. Então, assim, a inclusão ela é muito interessante nesse sentido, porque a própria criança, à medida que os adultos vão se abrindo para incluí-la, adulto, criança, sociedade, ele também se entende como uma pessoa que está ali inclusa na sociedade. Ele mesmo já teve o olhar, por que eu preciso de alguém para fazer isso por mim, né? Não preciso. Então, ele mesmo já se incluiu. É muito interessante quando você traz essa visão diferente, né? Essa visão acontece de todos os lados. Professores, equipe multidisciplinar, pais, auxiliares, crianças, todo mundo entra nesse barco da inclusão. Renata, para a gente ir finalizando, porque esse assunto ele é tão vasto, né? Sim. E eu vou, com certeza, vou estar conversando aqui com Elza, nós vamos estar conversando, vou estar conversando com Rosângela, de repente nós vamos estar conversando aqui 4, 3, nós vamos estar fazendo alguma coisa a mais, mas assim, você está enriquecendo a nossa noite. Eu tenho certeza que você está assim, trazendo tanta luz para tantos pais, você está incluindo tantas famílias aqui e muitos que ainda vão assistir, tá certo? Que, como muito bem você colocou, nem sabia de um tanto de informação que você já deu aqui, tá certo? Que estava fazendo porque ouvi alguém dizer que era o correto fazer. Uhum. Por isso que é tão importante, não é? A gente ter esses espaços e chegar com uma informação que auxilia, com uma informação que realmente, como você disse lá, aqueles pais que pareciam num primeiro momento tão sisudos, mas no fundo o que eles estavam querendo era ser ajudados, não é? Era isso, eles precisavam era o quê? Ô, gente, alguém nos ouça, por favor, porque dói muito. Dói muito. A gente tem que lidar com uma situação como essa e não sabermos como fazer. E aí eu estou aqui pensando. Eu estou indo isso é outra coisa, só te cortando. É importante também o pai entender que talvez ele também, porque a orientação dos médicos geralmente é assim. Olha, pai, você tem uma criança com diagnóstico e tudo mais, vai precisar de uma equipe multidisciplinar. Mas, às vezes, é necessário também, não são todos os médicos que fazem isso, então por isso que eu quero pontuar isso. Na sua fala foi muito importante que eu lembrei. É importante os pais também procurarem o acompanhamento, né? O acolhimento. Por quê? Às vezes a pessoa entende assim, o meu filho tem dificuldade, tem alguma limitação, algum diagnóstico, ou sem diagnóstico mesmo. Eu tenho que dar conta, né? Eu tenho que me virar, eu tenho que dar conta. E nem sempre, né? Você continua sendo humano, você
continua tendo as suas fragilidades, você continua tendo seus questionamentos, suas dificuldades. E é como eu falei, né? O pai idealizou o filho. O filho veio diferente, o questionamento vai vir automaticamente. Por que será? Por que veio para mim? O que aconteceu? O que eu fiz de errado? O pai, ele tem os questionamentos que muitas das vezes ele não vai externar, mas estão lá, né? E o emocional, ele vai somatizando esses questionamentos ou essas emoções que não são trabalhadas de uma maneira que deixa a pessoa doente. Sim. E aí, por ela ter essa visão, né? O meu filho já tem as suas dificuldades. Isso eu não falo só da questão do diagnóstico, qualquer filho, né? Meu filho já tem as suas dificuldades, eu não tenho que ter nada, não. Eu sou adulta, resolvida, eu tenho que me virar, né? Eu tenho que cuidar dele, que ele tem as dificuldades dele. Não sou eu. Eu tenho que focar nele. Mas se você não focar em você e não focar nele, né? Os dois vão adoecer juntos. Sim. Então ele precisa que essa base dele esteja bem. Ele precisa que essa base dele tenha consciência das suas fragilidades. Né? Trazer para a consciência essas fragilidades também é importante. Admitir que não dá conta de tudo. Admitir que tem as suas dificuldades também. Isso é extremamente importante para a família por inteiro, que é o que nós falamos da base, né? A base precisa estar bem para acolher. Se essa criança é bem acolhida dentro de casa, ela vai se sentir acolhida para falar dentro de casa as dificuldades que ela está encontrando lá fora. Olha, mãe, um coleguinha me falou isso, não me senti bem. Agora, se essa criança ela não tem a base que acolhe, ela não vai ter liberdade para falar o que está trazendo sofrimento para ela em outros ambientes. Então é importante que essa base também seja fortalecida. E isso não é só criança com diagnóstico, não, né? Não. É bom pontuar isso. Isso é qualquer criança, que aliás isso a gente precisa gritar. Porque fazemos e fazemos campanhas e temos que fazer mesmo, não é? E acerca das crianças para serem os adultos mais saudáveis. Porque as consequências dos abusos, você sabe, e nós hoje a conversa não é sobre isso, mas é terrível. E, no entanto, não é? Sabemos perfeitamente que nós já falamos sobre isso. A vulnerabilidade continua. Então, queridos, preciosos pais, tios, vovós, fiquem atentos ao sistema familiar. Precisou de ajuda? Aqui, olha aqui, nós estamos aqui, ó. É só entrar em contato com a Renata. Ela faz atendimento online, ok? Claro, né, gente? Tem que marcar, porque aí tem essa questão de atendimento. Tem que ver aí horário, dia, porque ainda mais nesse tempo agora, não é? As coisas não estão fáceis. Esses profissionais, o que têm trabalhado, meu Deus, não tem sido brincadeira. Renata, e para nós finalizarmos, eu estou me lembrando aqui, eu quero fazer essa contribuição e vou te pedir para finalizar também com uma fala. Mas eu estou me lembrando aqui, era muito comum, eu acredito que ainda seja, tá? Eu ouvia muito, quando uma mulher estava grávida, isso na minha juventude, né? Que não era tão rápido o diagnóstico, se a criança seria um menino, se seria uma menina, ou então até mesmo uma enfermidade, como é hoje. Hoje tem algumas questões que você resolve dentro do útero. Então, não era assim. Então, era muito comum chegar e falar: ai, que lindo, você está grávida. Vai ser o quê? Você já sabe? Menino ou menina? Aí, né, a mãe falava: ah, ainda não sei não. Ah, mas não preocupa não, né? Vindo perfeitinho é que importa, né? Então, essa fala, não sei se você já ouviu, ou se aí no seu sistema familiar é comum, porque às vezes tem regiões que são mais comuns. Eu estou aqui me lembrando dela, e eu estou aqui pensando
sabe? Que é uma fala que ela, de repente, ela não é muito legal para ser repetida. É interessante porque hoje o entendimento sobre uma gravidez ele é mais amplo, né? É importantíssimo as pessoas entenderem que durante a gestação ou planejamento, algumas falas elas já vão interferir na forma como você vai receber aquela criança, né? Isso é muito importante. Não é só quando a criança está ali no colo, acabou de nascer, não. Durante a gestação, nasce também um pai, nasce também uma mãe, naqueles 9 meses. É importantíssimo o processo que cada um vive. Porque naqueles 9 meses, vocês estão sendo construídos, pai, mãe ou família, está sendo construída junto com a criança. Né? A gestação está acontecendo ali para quem está de fora também. Então, é importantíssimo o cuidado com algumas falas, o cuidado com alguns pensamentos. Aí é importante o acompanhamento psicológico para entender alguns pensamentos, né, que às vezes estão engessados, alguns pensamentos que ainda precisam ainda de elaboração, ressignificação. Então, é importantíssimo esse acompanhamento. Por quê? Hoje eu costumo dizer que é importante a pessoa tomar o cuidado em relação ao planejamento e o desejo do filho. Eu quero menino. Por que você quer o menino? O que tem ali nessa fala em relação à escolha pelo menino? Eu quero uma menininha. Por quê? Por que você quer uma menina? Tudo isso tem um contexto por trás. Uhum. E aí, quando a gente fala também dessa questão, eu escutar não muito perfeitinho, não. Eu quero que venha perfeitinho, né? Espero que venha perfeitinho. O que eu sempre escutei é que venha com muita saúde. Pelo menos que venha com saúde. Mas o perfeitinho com a saúde pode estar interligado de acordo com o que da pessoa. Às vezes o perfeitinho com saúde para a pessoa é sem nada de diferente. Uhum. Então, depende do contexto e do sentido para cada um. Uhum. É interessante a gente tomar cuidado com esse tipo de fala numa gestação, num planejamento, porque isso já vai ser a base para a criação daquela criança, né? E para o recebimento também. Se eu tenho uma questão mal resolvida com os meus pais, inconscientemente, eu posso transferir isso para os meus filhos. Então, é importante ficar em alerta em relação ao que vem sendo apresentado, porque a gente não toma esse cuidado, né? A gente, às vezes, reproduz falas de antigamente, às vezes sem nem entender o sentido. A gente não para ter esse novo olhar que nós falamos hoje na live, né? Para ressignificar. A gente não para fazer isso. A gente vai na onda do mundo. Às vezes a gente faz coisas a vida inteira, chega um momento que a gente fala, por que eu fiz isso? Não tem sentido. E aí você vai vendo que às vezes foi por repetição, foi porque te ensinaram que aquilo ali é o certo, que aquilo ali é o errado, né? É uma construção. Então, na gestação é muito importante a gente tomar esse cuidado com a idealização, né? E com as questões mal resolvidas nossas. Porque, igual eu falei, é importante a gente ter a consciência que nós temos algo mal resolvido, né? Todos nós temos. Por isso que eu falo que é uma certeza. Né? Todos nós temos. Então, é uma coisa que todo mundo vai se deparar. A gente tem que entender onde está, né, esse problema mal resolvido. E aí, trabalhar para que isso não seja transferido para os filhos. Não só para os filhos, mas para a sociedade. Porque, às vezes, a gente julga muito o outro, né? Fulano tem um jeito que eu não gosto, ciclano... eu não gosto de tal atitude. Como que esse pai é assim com o filho? Que absurdo. Mas será que a gente olha pra gente? Né? Quando a gente critica, por exemplo, um pai fazendo algo com o filho fez uma birra. E a gente critica a postura do pai com aquele filho. Eu seria diferente. Não, eu bateria, eu faria isso, eu faria aquilo, eu aprendi desse jeito. Mas será que nesse momento a gente está olhando também, né, para aquela parte em que nós não somos inclusivos? Não, a gente está olhando o defeito do outro, né? Perfeito. Mas a gente não está olhando para os nossos.
Então, assim, é importante a gente desconstruir, a gente estar aberto a desconstruir esses pensamentos que a gente foi construído ao longo do tempo. E isso vai acontecer também quando estiver numa gestação. Né? Na gestação, os processos, além dos hormônios da mulher, né? E da mudança de ambiente para a família, tem muitos processos acontecendo. Só que a gente precisa se ligar nesses processos, eles passam despercebidos. Maravilha. Renata, nós já estamos a 1h30. Nós vamos, inclusive, conversar sobre esse assunto aí da gravidez, que é sensacional. Eu também amo esse assunto, ok? Nós temos muito para conversar e eu tenho certeza que todo mundo que está nessa live, que já passou por aqui, que vai assistir, eu vou deixar gravada, vou deixar no canal. Nós vamos estar disponibilizando, alguns aqui já pediram, porque não pôde acompanhar tudo. E isso aqui realmente foi... aqui, ó, o livro As 5 Linguagens do Amor, que coisa maravilhosa. Pois é, isso aqui hoje foi um verdadeiro curso. Você nos proporcionou hoje, assim, um curso, ok? Eu quero te agradecer demais. Que maravilha, que lindo, que lindo. Eu que agradeço. Confesso que eu aprendi muito, e se tem algo que eu amo, é aprender. Às vezes me perguntam, né? Porque eu estou sempre fazendo curso, e aí fala assim, Rose, mas quando que é que você vai parar? Quando é? Às vezes eu uso até a palavra aposentar. Eu falei, quando eu morrer. Enquanto vida eu tiver, eu quero estar aprendendo, né? Então, muito obrigada por você ter nos proporcionado, ter, assim, realmente brilhado com a sua juventude e já com tanta experiência, tá? Eu que agradeço a oportunidade. E eu sempre gosto de deixar, né, uma frase que às vezes me chamou a atenção, que eu acho que tem alguma coisa a ver com o que nós conversamos, e eu anotei aqui essa frase, não sei de quem é, mas eu tenho ela anotada. As crianças não discriminam, até que um adulto as ensine. Para a gente poder pensar sobre isso também, não é? E como nós colocamos aqui, não é? Nós fizemos uma pergunta e eu vou colocar na primeira pessoa. Eu realmente sou uma pessoa inclusiva? Não. Né? Não. E pretendo realmente ser totalmente inclusiva. E nós estamos em processo de aprendizagem. Estou aberta para mudar meus óculos a cada segundo de vida, não é? E convido você que está aqui nos assistindo, que se permita. E se você não dá conta, se você está em sofrimento, se você tem um filho, não é, que tem alguma limitação, algum diagnóstico e está precisando de ajuda, entre em contato, manda uma mensagem para a gente. Os nossos contatos estão aí. Fala seu Instagram de novo aí, Renata. O Instagram ele é psi.renataar. Tá. Tudo no minúsculo. Eu vou deixar na descrição também, tá? Vocês entrem em contato, ok? Vocês já viram aqui, né? O tipo de profissional, porque eu não trago aqui gente que não é confiável, vocês já sabem disso. Então, mas não fiquem, como foi muito bem colocado, não fiquem aí fechados, guardados, achando que vocês vão resolver sozinhos. Busque ajuda, não é? Principalmente nesse mês de janeiro, a gente tem reforçado, através da campanha do Janeiro Branco,
saúde mental, saúde emocional para você, para sua família, para as nossas crianças e para a humanidade, né? Renata, obrigada demais. Vamos estar conversando. Fique com Deus e gratidão a todos. Que bom, obrigada pela oportunidade. Teremos mais. Até mais. Boa noite. Boa noite.